Estamos aqui com mais um vídeo do canal Falando em Cardiologia, da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Hoje estamos aqui com o professor Fábio De Luca. Ele é chefe do setor de Clínica Médica do Hospital do Grajaú e da Universidade de Santo Amaro e diretor da São Camilo, é isso mesmo? Do Recanto São Camilo, tá bom. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a trombólise no IAM. Primeiro agradecer a presença aqui do Fábio De Luca. E para começar, eu queria falar um pouco sobre como que está o cenário da trombólise, em que cenários que a gente utiliza, quais os principais trombolíticos disponíveis hoje. Claro, obrigado. Olá a todos do canal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de um tema importante, que é trombólise. A trombólise no infarto agudo do miocárdio, com supradesvelamento do segmento ST, tem no Brasil um grande desafio. Como a gente estima que em torno de 5,5% só dos hospitais do Brasil tem hemodinâmica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, o grande contingente da população com infarto agudo acaba sendo tratado tendo como principal método disponível para a reperfusão a trombólise. Nesse contexto, a gente entende que a atuação do emergencista, nem sempre o cardiologista está disponível no setor de emergência para atuar. O emergencista tem que ter o foco claro para reperfusão precoce, então diagnóstico precoce, a realização do eletrocardiograma no tempo porta-eletro de até 10 minutos, o direcionamento para esse diagnóstico precoce proporciona a realização do trombolítico. No Brasil, atualmente, a gente tem 3 trombolíticos disponíveis ainda. O mais antigo deles, a streptokinase, está sendo descontinuado do mercado, então talvez em breve a gente não tenha mais streptokinase no mercado. A streptokinase, que é um trombolítico que foi descoberto através dos streptococcus, então um trombolítico que causava um pouco de reação de imunogenicidade. Por várias vezes o pessoal mais antigo que teve bastante uso de streptokinase lembra que ao infundir streptokinase às vezes causava um pouquinho de hipotensão, a gente tinha que reduzir o gotejamento, às vezes a gente tinha que até suspender a infusão da streptokinase. E mais recentemente os trombolíticos fibrino específicos que agem realmente na fibrina onde está ocorrendo a trombose, a alteplase e a tenecteplase, com resultados mais importantes, mais significativos aí, tanto na reperfusão quanto também nesse tipo de efeito colateral, no caso principalmente a hipotensão. Posto isso, Cauê, uma coisa que é muito importante e interessante, de 2012 para cá, com o resultado do estudo STREAM, a gente vem tendo a possibilidade de fazer a estratégia fármaco-invasiva. Então, ao contrário do que a gente tinha anteriormente, que era aquela questão, ou a gente tromboliza, ou a gente faz angioplastia primária, hoje um método combinado, a gente pode fazer a trombólise ganhando tempo, às vezes num hospital de periferia, um hospital que não tem hemodinâmica, um hospital em algum centro do interior, fazer o trombolítico, ganhar a precocidade da reperfusão com a trombólise e depois de 6 horas encaminhar para um estudo hemodinâmico e dependendo da necessidade de realizar angioplastia. A isso a gente chama de estratégia fármaco-invasiva, foi o que o estudo STREAM mostrou, no caso com a tenecteplase. Então, um cenário inicial que a gente tem é isso, a possibilidade de utilizar a tenecteplase e transferência. No caso da alteplase, a gente não tem estudo claro ainda só com a alteplase, mas pensando em efeito de classe, talvez seja uma possibilidade também fazer alteplase e transferir depois de 6 horas para a realização do estudo hemodinâmico. E sempre quando a gente fala em trombolítico, vem aquela dúvida, até como você comentou, a grande maioria dos pacientes são tratados com trombolítico, acabam não fazendo angioplastia primária. Quais são as contraindicações? O que impossibilita o paciente de ser feito trombolítico? Bom, as contraindicações clássicas, Cauê, a gente tem o acidente vascular cerebral. Se ele for hemorrágico, independente da época da vida que o paciente tem, isso contraindica a trombólise.
Se ele teve AVCI, acidente vascular isquêmico, nos últimos 3 meses, também é uma contraindicação formal. Se o paciente tem algum tipo de discrasia sanguínea, hoje é muito comum, nem tanto as discrasias por doenças do sangue especificamente, mas a gente tem muitos casos de pacientes que têm discrasia por medicamentos, fazendo uso de anticoagulantes. Então, pacientes anticoagulados para fibrilação atrial, para trombose venosa, que podem estar com uma alteração, uma discrasia, e isso pode promover uma contraindicação. Além disso, sangramento interno ativo, né, qualquer tipo de sangramento ativo, exceto menstruação, que não é patológico, contraindica. Da mesma forma, se a gente tiver um trauma grave de crânio ou um trauma grave de rosto nos últimos 3 meses, uma cirurgia de grande porte. Uma outra contraindicação que, apesar de relativa, sempre deve ser considerada são os pacientes hipertensos, com pressão sistólica acima de 18, diastólica acima de 11. Primeiro fazer o controle da pressão para depois poder realizar a trombólise. Neoplasia intracraniana conhecida, malformação arteriovenosa, esses são os componentes principais aí que contraindicam a trombólise do infarto agudo do miocárdio. Tá. E hoje, até a gente estava conversando, um tópico que está bastante em voga aí, essa coisa da antiagregação plaquetária junto com o trombolítico. O que teve de novidade, o que a gente tem? O interessante esse ano, a apresentação do professor Otávio Levanger no último congresso americano, o estudo TREAT, que foi conduzido, é um estudo multicêntrico internacional. Desde que a gente teve os resultados do estudo Triton, do estudo Plato, que demonstraram uma efetividade e uma eficácia melhor dos novos antiplaquetários, no caso o prasugrel, quando a gente tem a anatomia coronariana conhecida, e principalmente o ticagrelor, no estudo Plato, abriu-se a possibilidade de se estudar o uso combinado desses novos antiplaquetários com trombólise. E o que a gente teve foi o desenho do TREAT, que foi conduzido, como a gente comentou, um estudo multicêntrico internacional, e a publicação agora no JAMA no mês de março. O que a gente teve, então, foram resultados de segurança do uso do ticagrelor em associação com o trombolítico, quando comparados à associação clássica de clopidogrel com trombolítico, em ambos os grupos associado à aspirina. Lembrar que todo caso de síndrome coronariana aguda a gente associa dupla antiagregação plaquetária, caso não tenha nenhuma contraindicação formal ao uso do ácido acetilsalicílico, como em casos de anafilaxia, de reação alérgica conhecida, e sangramento ativo, a gente tem que usar sempre a aspirina, e aí a segunda associação agora abre a possibilidade com o TREAT ou do clopidogrel ou do ticagrelor. No caso do prasugrel, aí fica ainda restrito aos pacientes que vão para a angioplastia, porque depende do conhecimento de anatomia coronária para a gente fazer o uso do prasugrel. Mas é uma nova opção terapêutica interessante, lembrando que essa dupla antiagregação plaquetária a gente vai manter no mínimo por 1 ano. E como, a partir do momento que o meu paciente tinha indicação, fiz o trombolítico nele, como que eu posso avaliar se essa trombólise que eu fiz ela foi efetiva ou se ela acabou não tendo uma efetividade? Os critérios de reperfusão, os critérios clássicos que a gente usa para reperfusão, se iniciam com a melhora da dor, que também pode ser um dado muito subjetivo, principalmente na associação de analgésicos potentes que a gente pode fazer, como morfina, com o próprio limiar de dor do paciente, que pode ser diferente, o paciente diabético, o paciente idoso, mas melhora da dor ainda a gente pode considerar. O pico precoce dos marcadores é um outro dado. Quando você tem a reperfusão, você ganha velocidade na circulação dos marcadores no sangue, consequentemente o pico acaba sendo mais precoce. As chamadas arritmias de reperfusão, a gente pode ter na reperfusão classicamente o aparecimento do ritmo ídio ventricular, né,
o ritmo ventricular acelerado, antigamente chamado de taquicardia ventricular lenta, é um ritmo clássico que pode aparecer, e frequentemente a gente tem aparecimento de extrassistolia. Outras arritmias podem aparecer, normalmente são arritmias que a gente considera como benignas porque elas são periódicas, são rápidas e demonstram realmente que o miocárdio foi reperfundido. E por último, o acompanhamento em 90 minutos pós-reperfusão, pós-trombólise, do segmento ECT. Então, uma redução do supradesnivelamento em pelo menos 50% pode ser um indicativo importante aí que a gente teve sucesso na reperfusão. Esses são critérios clássicos mais importantes para a gente acompanhar. Legal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Fábio De Luca. Você quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a iniciativa, Cauê, acho que é todo o canal que leva realmente e estimula o conhecimento em cardiologia, com aspectos tão importantes, tem que ser prestigiado, e eu agradeço a você o convite e mando um abraço a todos os colegas aí. Obrigado mais uma vez, professor. Vou deixar aqui o link do nosso Facebook, do Instagram para você seguir. Peço também que, se você tem uma liga, participe do Intercard, participe da SOCES.